E aí pessoal, tudo bem? Eu estou aqui mais uma vez para falar um pouco sobre a questão dos pactos demoníacos. Então vai aí a primeira pergunta, certo? Os pactos indiretos são acreditar em superstições, figas, amuletos, cristais, pirâmides, energias de natureza, etc. Se deixar enganar pelas seitas ou ateísmo do mundo. Ser fã, cantar músicas e seguir exemplo de cantores e artistas servos do demônio. Não querer crer em Deus ou crer em Deus, mas viver como quer e não como Deus quer. Fazer incisões, tatuagens e colocações de piercing no corpo. Uso de roupas de prostitutas sem que a moça seja prostituta. Frequência mesmo rara em locais de macumba, espiritismo, comunismo, socialismo, prostituição, casas noturnas, bares, boates, casas de baile, rock ou forró. Danças com semblante, roupas e gestos eróticos. Uso de drogas e bebidas alcoólicas. Preferir os prazeres mundanos a uma vida espiritual com Deus. Preferir a liberdade de fazer o que quer à disciplina dos mandamentos de Deus. Ser um bispo, padre, feira ou leigo de liderança religiosa e se lançar na vida do pecado conscientemente, sem se arrepender e ainda perseguir os verdadeiros servos de Deus que buscam a santidade. Ofuscar, denigrir, desvalorizar, desprezar a Sagrada Escritura ou pregar e ensinar que alguns livros da Bíblia são belas metáforas, simbologias. Hoje vemos falsos profetas dizendo a linguagem do Gênesis é simbólica. O hábito de dizer palavrões. O hábito de aceitar sentimentos de inveja, ira, malícia, fofoca, perversidades. O hábito de aceitar pensamentos de ódio, vingança e maldades. O hábito de imaginar, desejar e fazer sexo contrário à lei da natureza. Homem ou mulher com animal irracional. Homem com homem ou mulher com mulher. O hábito de dizer mentiras. O diabo é o pai da mentira. E quem mente é filho dele. O hábito de ouvir músicas de duplo sentido com apelo à depravação sexual, músicas contrárias à lei de Deus, músicas satânicas, músicas de cantores mundanos, mesmo que suas letras pareçam inocentes e tenham apelação ao que eles consideram bom e justo, hinos comunistas, espíritas, macumbeiros, ritualianos, maçônicos, alguns hinos de clubes esportistas, etc. Assistir filmes ou desenhos animados produzidos por seitas ou estúdios satânicos. Bem, pessoal, e aí vamos para a segunda pergunta, certo? Não é difícil saber, é só observar o grau de violência, o apelo e depravação sexual, a apologia aos erros, enganos, roubos, aos assassinatos, ao homossexualismo, à mentira, à falsidade, a impropósitos. Nos desenhos, devemos observar desde o formato deformado deles e a conversação. Por este discernimento, descobrimos quais são os filmes que podemos assistir e o que devemos abolir, além de avisar familiares e amigos quanto ao perigo psicológico que alguns filmes e desenhos animados fazem à mente e à alma. Vamos então aí ao terceiro argumento, certo? Não. Contra a pessoa em si do homossexual, não, mas contra a conduta homossexual sim. Porque a conduta homossexual leva também à possessão ou opressão demoníaca, ou desequilíbrio psicológico. É por isso que vemos os gays querendo a todo custo fazer uma lei que os permite fazer orgias deles em públicos. Eles não se contentam mais em fazer o que fazem em reservado. Agora querem fazer para todo mundo ver, sem se importar com crianças e adolescentes. Não somente a conduta homossexual leva à possessão, mas também o comportamento de roubar, assassinar, mentir, beber, drogar-se, adulterar, prostituir-se e ser despudorado, ser sensual,
cometer idolatria, feitiçaria, viver em inimizades, viver com invejas, divisões, falsidades, iras, heresias, invejas, glutonarias. Diga-me, uma pessoa em sã consciência quer fazer sexo ou uma dessas coisas escondidas ou em público? Bem, pessoal, aí vamos para mais um questionamento, certo? Inquietação e nervosismo, perturbação, insônia, empastamento de vista e dores de cabeça constantes, tonturas, frios ou calor e desmaios, pensamentos e vontade de suicidar-se, doenças conhecidas ou desconhecidas que os médicos não descobrem a causa, vícios físicos ou morais, medo da angústia, tédio, vazio interior, depressão, visão de vultos, montes de audição de sonhos e vozes, conhecimentos de coisas secretas, guardadas próximas ou longe, conhecimento de onde tem um trabalho de macumba, feitiçaria ou vodô feito e de como foi feito e onde está o trabalho, conhecimento de coisas do passado, mas nunca do futuro, a não ser especulações, manifestações de incômodo, impaciência, ira, desprezo e horror, diante de um crucifixo bento, a água ou incenso bento, sal exorcizado diante ou dentro de uma igreja, gritos diante da reza do terço ou do Pai Nosso, Ave Maria, Credo ou qualquer ladainha a Nosso Senhor ou aos santos anjos, fúrias e blasfêmias contra objetos religiosos que estejam por perto, perda de personalidade e consciência durante possessão, não tem lembrança de nada do que disse ou fez, voltar-se a si. A personalidade que assume o controle do corpo adquire total controle dos músculos das mãos, às vezes fazendo assumir o formato de garras, músculos dos olhos, fazendo-os revirar os músculos da face, fazendo o rosto do possuído fazer um rosto que ele deseja, seja de uma pessoa furiosa ou de uma pessoa pacífica, boa ou ruim, maliciosa ou inocente, faz chorar, rir, falar com ira, desespero ou com brandura e humildade, e é capaz de assumir a própria personalidade do possuído, falando e gesticulando como se fosse o possuído, dizendo que está tudo bem e que o demônio foi embora. Contudo, esse espírito tem uma personalidade malignamente perversa, sádica, imoral e sensual, homossexual, violenta, mentirosa, dizendo a verdade somente sobre peso de um exorcismo. Quando o demônio sai, a pessoa volta ao normal sem lembrar-se de nada. Em muitos casos, o possuído é capaz de levar uma vida normal, trabalhar, estudar, ou dar aulas, dirigir, viajar, conversar com outras pessoas em total lucidez, como também em total possessão sem que os outros percebam. Nesses casos, as pessoas ouvem desses possuídos palavras e conselhos que parecem certos, mas que são errados, pois têm a lógica do demônio. Contudo, a pessoa ou pessoas que conversaram com o demônio jamais saberão que conversaram com o demônio, pois conversaram com um possesso sem saber que era o demônio falando através da pessoa. Bem, pessoal, como vocês puderam observar, não trata-se de uma questão de loucura, os argumentos que eu aqui falei, porque, para começar, eu particularmente não me considero louco, nem tão pouco fora do normal, socialmente falando. Mas queria dizer, entretanto, que para tudo que a gente ouve e observa é necessário que haja uma argumentação, é necessário que haja um conhecimento para que possamos absorver tais informações, certo? Então, desde já, um abraço, tudo de bom para todos.